Olá, senhor. No 7.31, para a viga e carregamento mostrado nas figuras, trace os diagramas de esforço cortante de momento fletor. Letra B, determine os valores absolutos máximos do esforço cortante do momento fletor. Mesma coisa do último exercício, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Mesmo padrão de resolução. A gente vai cortar aqui num ponto aleatório entre A e B, tá? A figura, e vai desenhar como é que ela fica. Outra coisa, vale lembrar que nós temos reações aqui e que, tanto se eu cortasse da esquerda para a direita, igual eu cortei aqui no ponto AB, quanto se eu cortasse no ponto DC, da direita para a esquerda, né, essas reações elas vão entrar. Então, eu preciso calcular quanto que elas valem. E aí eu vou calcular elas nesse quadradinho aqui, beleza? A gente tem aqui um apoio fixo, que ele produz uma reação horizontal, mas a gente não tem nenhuma outra reação horizontal agindo, então ela vale zero. Além disso, a gente tem um somatório de forças em y, que vai nos determinar quanto que vale as reações RAY e RD. Para isso, a gente precisa saber quanto que vale essa carga distribuída aqui, né? E como vocês devem lembrar, para calcular qual é a força produzida por uma carga distribuída, basta calcular a área dela. Então, quanto que vale a área dessa carga distribuída aqui? É W, que é a altura, vezes a base, que é L2. Base vezes altura, né? A área de um quadrado. A área de um quadrado todo mundo sabe. Então, ela vai ser negativa, porque ela está indo para baixo. Eu já passei ela para a direita, por isso ela está positiva aqui, tá bom? E por simetria, como este corpo é simétrico, se eu dividir ele em y, eu vou encontrar a mesma figura tanto da esquerda quanto na direita, ou seja, o corpo é simétrico, né? Quer dizer que, então, a minha reação RAY vai ser igual à minha reação RD. E aí os dois vai ser igual, então, portanto, a WL2 dividido por 2, beleza? E já que a soma dos dois tem que dar isso aqui. Tá bom. Portanto, a gente encontra que a nossa reação vale WL sobre 4. Aí agora a gente volta aqui para o nosso desenho, né, de como que vai ficar os nossos esforços solicitantes ao longo de AB, e a gente vai para o somatório de forças em Y. Ó, vale lembrar que a setinha está para cima, tá bom? E a gente vai para o somatório de forças em Y, determinar quanto que vale o nosso V, e V é a mesma coisa que o nosso esforço cortante, tá bom? Nosso V vai estar negativo, esse cara aqui vai estar positivo, ele vale WL sobre 4. Passando o V, que é negativo, para o outro lado, a gente encontra que o nosso esforço cortante vale WL sobre 4. Beleza? Agora, no somatório de momentos, a gente consegue determinar o nosso momento fletor. Quais momentos estão sendo gerados aqui? Colocando a origem onde está essa força V aqui, né? A gente vai ter a nossa reação, que vale WL sobre 4, indo no sentido horário, ou seja, ela é negativa, vezes a distância x, e além disso, a gente tem o nosso momento fletor, M1, que ele está no sentido anti-horário, ou seja, ele é positivo. Então, vai ficar M1 menos força vezes distância igual a zero. A gente encontra que o nosso M1 é igual a WL sobre 4 vezes x, que é a distância. Beleza. Agora, o que eu gosto de fazer antes, para facilitar, para a gente traçar os diagramas, né, é determinar qual o valor máximo que o x pode assumir. Olhando aqui ao longo de AB, ele não pode passar de L sobre 4, né? Senão eu passaria do ponto AB. Então, quando x é igual a L sobre 4, perdão, a gente encontra que o V1 é igual a WL sobre 4, afinal não tem x aqui, né? É uma constante. Enquanto aqui, ó, tem o x, é uma função de primeiro grau, a gente encontra que vai ser WL sobre 4 vezes L sobre 4 é igual a WL ao quadrado sobre 16. Aí agora a gente vai calcular os nossos esforços solicitantes ao longo de AC. E aí, ao fazer isso, a gente vai se deparar com uma carga distribuída partida em algum ponto aleatório. Por exemplo, se eu partir aqui,
eu vou ter uma distância x aqui, tá bom? E a carga distribuída vai estar partida, né? Como é que eu vou resolver agora que eu tenho uma carga distribuída? Bom, para resolver, basta a gente trocar a carga distribuída por uma carga concentrada. Vocês devem se lembrar como é que faz isso. E se vocês se lembram, acho até bom vocês pausarem o vídeo agora e tentarem resolver. E se vocês não se lembram, vou explicar aqui. Bom, para substituir por uma carga concentrada, basta a gente descobrir quanto que vale essa carga concentrada. E como eu mostrei aqui, ó, para calcular quanto que uma carga distribuída vale, é só substituir ela pela sua área. Então, eu vou substituir esse cara aqui pela área dele, que vai ser o quê? A base é x e a altura continua sendo w. Então, a carga concentrada vai ser um wx, que é base vezes altura. E ela vai estar aqui em uma certa posição que eu também não sei. Mas se eu lembrar lá da minha matéria do capítulo 5 sobre centro de massa, eu sei que o centro de massa de um quadrado está na metade dele, tanto na base quanto na altura, né? Então, o centro de massa dele aqui, ó, a posição que ele vai estar, vai ser de base sobre 2, que é a mesma coisa que x sobre 2, beleza? Então, essa é a posição que ele está. Ele está a uma distância de x sobre 2 e ele vale a área da carga concentrada, que é Wx. Uma coisa que eu gosto de ressaltar, para que vocês não fiquem desesperados aí, é que normalmente as cargas concentradas vão ser sempre quadradas, tá bom? Vai ser sempre um retângulo. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, normalmente, vocês sempre vão seguir esse padrão aqui. Vocês calculam a área do retângulo, achou a carga concentrada. Depois, acha a metade da distância aqui, achou a distância, beleza? É sempre esse padrão, beleza? Então, é só aprender isso. Tá bom, com isso a gente pode calcular o nosso esforço solicitante, onde o somatório Fy vai ser igual a zero, e aí vai ficar como? Menos V2, ó, tá para baixo, negativo, mais WL sobre 4, que é a nossa reação azul aqui, menos a carga distribuída, que é Wx. Isso tudo é igual a zero. A gente encontra, passando V para o outro lado, que a nossa função é WL sobre 4 menos Wx. Beleza? Agora, no somatório de momentos, a gente tem o M2, que ele é positivo, que está no sentido anti-horário. Essa carga distribuída, que agora é concentrada, né? Ela está gerando um momento no sentido horário, no sentido anti-horário, perdão. Então, ela vai ser positiva. E ela vai valer força vezes distância, Wx vezes a distância de x sobre 2, tá bom? Enquanto que a outra vai ser no sentido horário, então ela é negativa, e ela vale WL sobre 4 vezes a distância, que é o quê? X mais L sobre 4, beleza? Com isso, a gente encontra a nossa função. A gente vai encontrar com o M2 esse negócio complexo aqui, e botando o W sobre 2 em evidência, a gente encontra essa função. Uma coisa que eu quero que vocês reparem agora é que quando a gente tem apenas cargas concentradas, o V1 vai ser sempre uma constante e o M1, o momento fletor, no caso, vai ser sempre uma função de primeiro grau. E aí, a partir do momento em que a gente encontra uma carga distribuída, é como se o V e o M tivessem upado de nível, né? O que era uma constante vira uma função de primeiro grau, e o que era uma função de primeiro grau vai virar uma função de segundo grau. Então, é como se eles tivessem upado de nível. Beleza? É só uma dica aí para vocês decorarem. Outra coisa, também não vou falar não vou calcular o valor máximo que o x pode encontrar, porque vai dar umas contas complexas e na hora que eu for traçar o diagrama, vou mostrar para vocês que não precisa calcular isso, tá bom? Então, ignora por enquanto, depois vocês vão entender quando não calcular. No diagrama é mais fácil de explicar, beleza? Então, agora vamos para a nossa próxima parte, que seria ao longo de AD. Mas eu preferi trocar de lado porque para minimizar a quantidade de contas, tá bom? Fica bem mais simples a gente calcular o longo de DC. Então, eu vou calcular da direita para
esquerda. E além disso, eu vou mostrar para vocês como que fica quando a gente calcula da direita para a esquerda, para vocês já se acostumarem a fazer desse método, tá bom? É bem importante aprender. Pessoal, não tem muito segredo aqui para achar o nosso esforço cortante, né? A gente vai no somatório aqui de FY, vai ficar V3 mais a reação, que a gente já encontrou lá em cima, que é WL sobre 4. Isso vai ser igual a zero. A gente conta que o V3 é igual a menos WL sobre 4. Atenção com o seguinte, tá bom, pessoal? Quando a gente faz da direita para a esquerda, os sinais invertem. Então, cuidado para não errar isso. Se você vai fazer algo da direita para a esquerda, o esforço cortante é para cima, então ele é positivo, tá? Enquanto aqui era negativo, beleza? Ele se torna positivo. E o momento fletor vai para o sentido horário, ou seja, ele vai se tornar negativo. Então, muita atenção com isso. E aí aqui a gente tem a nossa distância, né? E a nossa reação. Como está no sentido anti-horário, vai ser positivo, vai ser força vezes distância, tá? WL sobre 4 vezes x, tudo é igual a zero. A gente conta com M3, é uma função de primeiro grau, WL sobre 4 vezes x. Aí agora, qual é o maior valor de x que o x pode assumir? É L sobre 4, não é mesmo? Ó, aí a partir daqui a gente encontra a nossa outra carga, então é só de D até C, tá bom? L sobre 4. Beleza. E aí, como que isso vai ficar? O nosso V3 é uma constante, então vai continuar valendo menos WL sobre 4. O nosso M3 vai valer o mesmo valor que a gente encontrou aqui em cima, tá bom? WL2 sobre 16. Tá? Isso é só uma coincidência, mas vai ajudar a gente a traçar o nosso diagrama. Beleza? Aí agora vamos para os diagramas, que é o gráfico, né? O gráfico de V sobre X e o gráfico de MF sobre X. Como que vai ficar? Vou colocar aqui as nossas distâncias que tem na nossa figura, beleza? W, ó, L sobre 4, L sobre 2, L sobre 4, tudo certinho. E igual eu falei, quando encontra uma carga distribuída, UPA de nível. Então, vamos olhar só para o V aqui, ignora o MF por enquanto, tá? Olhando para o V, até L sobre 4 é uma constante e vale WL sobre 4. Beleza, aí está valendo isso. Aí, a partir deste ponto, a gente encontra a nossa carga distribuída, ele upa de nível e se torna uma função de primeiro grau. E como aqui o x é negativo, ó, a inclinação é para baixo. Então, ele vai descendo, tá bom? Em uma função de primeiro grau, até encontrar o valor menos WL sobre 4. Por quê? Da onde que saiu esse valor? Bom, a gente não calculou quando x é igual a L sobre 4 aqui, ó. Quando x é igual a WL sobre 4 é este ponto aqui. Neste ponto eu sei que o x, que o meu esforço cortante, perdão, vale menos WL sobre 4. Então eu não precisei de determinar os valores máximos nessa parte aqui, tá bom? Por isso que eu falei que não precisava fazer essas contas. Beleza? Aqui eu já consegui encontrar o gráfico por completo. Então vamos para o nosso momento fletor. Para o momento fletor, a gente tem uma função de primeiro grau aqui, ó, tá? Até o L sobre 4. E aí, quando ela valer WL sobre 16, a gente encontra a carga distribuída e aí ela upa de nível e se torna uma função de segundo grau, que é uma parábola. E como é negativo, o x, ó, é uma parábola triste, né? Ela é para baixo, côncava para baixo, beleza? E aí, a partir daqui, a gente tem uma função de primeiro grau decrescente. Como assim decrescente? Isso aqui pode gerar muita dúvida, tá bom? Porque a partir do momento em que eu fiz o negócio da direita para a esquerda, eu traço essa reta aqui da direita para a esquerda. Ó. Quando vale 0 é 0. E quanto vale L sobre 4? Vale WL sobre 16. Enfim, se você está fazendo o desenho da direita para a esquerda, você vai traçar a sua reta da direita para a esquerda também, tá bom? E aí, para facilitar as suas contas,
Se você está com dificuldade para entender isso, faz quando o x é igual a 0 e quando o x é igual a L sobre 4. Você vai encontrar os dois valores e você só traça uma reta que encontre os dois, beleza? Fazendo pelos valores de x, fica sempre mais fácil, é a dica que eu dou. Então, calcula o valor de x e acha até onde que tem que ir, porque aí não tem erro gráfico, beleza? Agora, a gente pode ir para a nossa letra B, que são os valores máximos absolutos de V e MF. O V máximo é fácil, né? Se a gente pegar o módulo de V, tanto o módulo de V aqui quanto o módulo de V aqui vai ser o valor máximo, vai valer WL sobre 4, fácil. E o do MF? Se a gente olhar para o nosso gráfico, o valor máximo não é WL quadrado sobre 16, é o valor máximo que a parábola atinge. É nesse ponto aqui, né? E como que a gente vai encontrar esse valor? Quanto que vale esse ponto? Tem duas formas da gente fazer isso. Ou a gente pode ir pelo y do vértice da equação, ou você pode encontrar o ponto onde a derivada vale zero, que é o valor máximo, né? Aquele negócio de máximo e mínimo. Onde a derivada vale zero também vai dar no mesmo. Mas eu gosto de fazer pelo y do vértice, que é aquela formulazinha de ensino médio menos delta sobre 4a, tá bom? E aí, olhando para a nossa equação, a gente só precisa substituir ó, o valor de b, o 4ac, o 4a, substituindo tudo bonitinho, a gente encontra que o nosso MF máximo é 3WL² sobre 32. E aí a gente encontra a nossa resposta final, que é isso aqui, tá bom? Chegamos aqui, acabou o exercício.